paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, irmãos e irmãs, a paz de Cristo a todos, chegando com a aula 3 na classe de juvenis. Direto ao ponto, a natureza e a queda, tá certo? 3 avisos aqui rapidinho, irmãos. O material que a gente faz, escreve, deixa disponível aqui. O material em PDF que a gente manda para você abrir no tablet, abrir no celular. Muita gente cobra por esse material. Eu não cobro, esse material está à disposição dos irmãos. Nós fazemos por amor, eu amo fazer isso aqui, tá certo? Então o que eu quero lhe pedir, o que eu quero apelar aqui? Dê like, isso é muito importante aqui no YouTube. Clica no joinha, irmão. Compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal e deixe comentário, tá certo? O YouTube vai entender o recado e vai ranquear melhor os nossos vídeos. Lembrando que as nossas aulas são para todo mundo, não são só para professores. Tem gente que acha que a revista de professores são professores, que as aulas aqui no YouTube são só para professores. Não, irmão, pega o link e manda para todo mundo. Quem dera os alunos chegarem na sala de aula sabendo mais que o professor, tendo feito pesquisa mais que o professor iria se sentir mais motivado a estudar, a trabalhar. Então, manda para todo mundo o conteúdo das nossas aulas. Outra coisa, nós estamos numa semana muito especial com o lançamento do primeiro livro do nosso ministério. Fala de Não, 10 apps para uma conexão abençoada. Fala de relacionamentos em todas as áreas, consigo mesmo, com Deus, com o próximo, com os pais, com o namorado, com a noiva, com o marido, enfim, está disponível. Esse é o primeiro livro do nosso ministério. Estou muito contente. Tenho recebido um feedback muito legal dos irmãos nos nossos grupos de WhatsApp, tá certo? Está à disposição, frete grátis para todo o território nacional. O nosso número, nossas redes sociais, está tudo aqui embaixo. Abre, chama a gente, vai ser um prazer encaminhar esse material para vocês. Já mandamos para Rio Grande do Norte, para o Rio de Janeiro, vamos mandar para o Paraná, Mato Grosso, Rio Verde, Goiás, povo de Rio Verde, Goiás, povo do Maranhão que me assiste com força, e o povo do Maranhão assiste a gente, povo do Pernambuco, da Bahia, Misericórdia, Florianópolis, enfim, de todo o Brasil, até do exterior. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar essas aulas e esse material, tá bom? Está aí à disposição. A natureza e a queda é a aula de hoje. Nós vamos tratar sobre esse assunto na aula de hoje. A natureza e a queda. Nós vamos perceber que com o pecado, até a natureza, ela sentiu os reflexos disso. Tem 3 objetivos na aula de juvenis hoje: apontar os reflexos da queda na natureza, conhecer criticamente a teoria panteísta e sua influência na atualidade, e mostrar que as catástrofes naturais são decorrentes da queda do homem. Tá bom? Muito bem. No primeiro tópico, pega aí, tópico 1. Tá? Tópico 1. A natureza e a queda. A queda gerou a separação entre Deus e os homens, bem como entre os semelhantes, criados à imagem de Deus, deixando-os
sem referencial na vida e, portanto, egoístas, perdidos e vazios. Tá? Você vê que a primeira coisa que vai acontecer logo após a queda, Deus desce no jardim e pergunta: de onde tu estás? Primeiro, ele estava escondido. Segundo, quando Deus aperta Adão e Adão confessa o pecado, mas ele já joga logo lá na cabeça de Eva. Até então ela era osso do osso dele, carne da carne dele. Agora, olha, a mulher que o Senhor me deu. Então o caos já se instala ali entre eles. O pastor Claudionor de Andrade, um dos maiores mestres em teologia que nós temos na Assembleia de Deus, assim define natureza, do latim natural, conjunto das coisas criadas por Deus, compreendidas na dimensão física do universo, não é? Então fauna, flora, minerais, corpos celestes e o ser humano. Nesse contexto incluem-se os fenômenos da terra, dos céus e dos mares. Ele coloca aqui também o exagero ecológico, o perigo do panteísmo. Os cristãos amam a natureza, mas não a adoram, como fazem os panteístas, os quais acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. O que é o panteísmo? O panteísmo é a crença que tudo é Deus. Segundo essa crença, todas as coisas são divinas e Deus é a soma de tudo que existe. O panteísmo não está de acordo com o ensinamento da Bíblia sobre Deus. Existem várias religiões e filosofias que são panteístas. Cada uma é diferente, mas em geral, todas partilham algumas crenças principais que são parte do panteísmo. Deus está em tudo. Não existe um Deus transcendente, maior ou além do universo. Deus não é um Deus pessoal, com personalidade. Logo, a gente não pode se relacionar com ele. Todos somos parte de Deus. Para o panteísta, Deus é a força que une tudo no universo. Assim, cada pessoa, cada animal, cada objeto faz parte de Deus, como os membros de um corpo. Quando juntamos tudo que existe, ficamos com Deus. Por isso, o universo é eterno. Não foi criado por Deus, porque é Deus. De acordo com o panteísmo, Deus não existe fora do mundo, nem o mundo fora de Deus. Os dois são a mesma coisa, porque Deus é mais uma coisa abstrata, uma força, um elo de ligação entre tudo que existe. Ele não é uma pessoa distinta de tudo que está no mundo. Não podemos ter um relacionamento pessoal com Deus como temos com outras pessoas. Normalmente, as filosofias e religiões panteístas ensinam que para ter contato com Deus é preciso tornar-se um com tudo que existe. Isso normalmente implica apagar a identidade individual e tentar encontrar o divino em cada coisa. O panteísmo é incompatível com o ensinamento da Bíblia. O universo não é Deus. A Bíblia ensina que Deus criou tudo que existe e é maior que o mundo. Ele é um Deus pessoal que se relaciona conosco. Deus é eterno. O universo não. Foi Ele que criou o universo. O universo teve início quando foi criado por Deus. E um dia terá fim. Deus governa o universo e não o universo a si próprio. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que o mundo reflete a glória de Deus. Quando nos convertemos, crendo em Jesus como nosso Salvador, ficamos unidos a Deus, Ele passa a morar dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Mas isso é muito diferente da ideia panteísta de que nós somos Deus ou um pedaço dele. Os panteístas respeitam o mundo em que vivemos por achar que é Deus. Os cristãos devem respeitar o mundo porque foi criado por Deus. Deus é muito mais que apenas o universo. Tópico 2. Mudança genética. Então ele vai apresentar aqui a mudança genética que aconteceu na serpente. Então a serpente foi amaldiçoada, iria rastejar, comer poeira por todos os dias de sua vida, com certeza. Ele coloca aqui que houve alguma mutação genética nas serpentes, por isso que todas elas estejam hoje. Alguns dizem que elas tinham pernas, outros dizem que tinham asas e por aí vai. Na mulher também aconteceu a alteração do sistema reprodutor. O parto passa então a ser um parto cheio de dores, tá? Ser um parto cheio de dores. Ele coloca aqui que Deus tira de Adão uma costela e injeta a carne no lugar, mas foi antes da queda. Então, hoje,
O homem não tem mais essa questão de nascer sem uma costela, não é preciso disso, tá? Vegetais, as plantas passaram a produzir espinhos e cardos, tá? Então, até a serpente transmitiu as consequências de sua ação maligna aos seus descendentes. A mulher a todas as mulheres, e a natureza sofreu uma mutação também. O que me parece aqui é um padrão para ficar bem claro, bem explícito, para ver se a gente aprende. Nossas atitudes têm consequências, resultados que podem afetar muita gente, provocar resultados tristes e catastróficos sem limites. O pecado gera uma sentença, algo com o qual teremos que viver por toda a vida. Jesus Cristo veio, nos salvou, mas as consequências, os efeitos continuam aí até hoje. Nesse tópico 2 não tem muito o que comentar, porque está bem detalhadozinho aqui, tá bom? O cativeiro da natureza, agora ele vai falar da natureza. A natureza é escravidão, o poder destruidor, demonstra o ciclo de morte da natureza, nascimento, desenvolvimento, decomposição. Não se trata de evolução, nem de seleção natural, mas de degradação, de tragédia. Natureza que geme. Em decorrência desse drama, toda a natureza geme e sofre, como se fosse prisioneiro em uma masmorra, e estivesse olhando entre as grades para o horizonte, esperando o momento da chegada do seu libertador. Certo? Natureza que espera. A natureza que, como estrela, aplaudiu o nascimento do Filho de Deus, que protestou com veemência quando a morte de Jesus, quando a terra inteira estremeceu e o sol não deu a sua luz. Ressurgirá por fim em harmonia e para sempre, quando o pecado for vencido e o universo for mais uma vez inundado pela glória de Deus. Veja o que diz no texto de Romanos, talvez um dos mais elucidativos, sobre a relação de causa e efeito entre a natureza e o pecado humano. Romanos 8:18. A ardente expectativa da criação. Vamos abrir aqui, ó, na nossa Bíblia. Perguntaram para mim qual Bíblia que eu uso, tá? Eu uso a Bíblia de palavra-chave, Bíblia de estudo palavra-chave, que tem um conteúdo maravilhoso, grego, hebraico, muito interessante. E eu uso também a King James atualizada aqui, ó, tá? Então, Romanos 8:18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa, por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Existe um poder dominador sobre a natureza. Na descrição do texto, algo a tem sujeitado. O homem, na sua atitude pecaminosa, criou o caos que paira sobre a natureza. Ele é responsável por levar a natureza a viver este caos cósmico. A queda não atingiu apenas o lado espiritual do homem, mas o alcançou em todas as outras dimensões. O homem faz parte da natureza e sua queda criou este vazio em todo o ecossistema. Por esta razão, maldita é a terra por tua causa, é a sentença que Deus disse a Adão. Jeremias afirma que a terra está deprimida. O pecado gera dor e gemido da natureza. Toda a criação geme. Romanos 8:22. Só lembrando aqui, uma professora disse assim: seria muito importante que toda vez que você falasse uma referência bíblica, você escrevesse aí na tela e tal. Parece muito simples, né? Mas aqui somos eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Para editar, escrever roteiro, editar o vídeo, gravar o vídeo, isso dá um trabalho, tem tantas outras coisas para fazer. Lembrando, entretanto, que no material em PDF tem todas as referências
para você, tá bom? Há um silencioso clamor na terra por esta situação angustiante que se pode perceber nas florestas, poluição dos rios, agressão do mar, bombas atômicas, bombas químicas, experiências laboratoriais, genética. Na linguagem bíblica, isto gera dor. Por isto, a natureza vive em expectativa. Paulo vê a natureza numa perspectiva ansiosa. Mediante a obra redentora de Cristo, rompe-se o silêncio da queda, o vínculo da queda. O homem cristão é livre para tornar a terra o mais aprazível possível e deve lutar por isto com a redenção da terra. Ele sai do cativeiro da corrupção para a redenção. Podemos assim ir dando sinais deste reino, tornando o mundo mais aprazível. A palavra mataiotes no grego, vazio, que surge em Romanos 8:21, é o termo equivalente de ebel no hebraico, que aparece em Eclesiastes, bolha de sabão. A criação como um todo perdeu o propósito original de Deus. Esta crise de sentido do homem moderno atinge também a natureza, sendo, portanto, uma crise cósmica que tem algo a ver com a condição da natureza. A Bíblia declara que fomos designados por Deus para cultivar e guardar. A natureza foi colocada a serviço do homem, mas não para ser saqueada, e sim para ser preservada pelo homem. O termo guardar refere-se à proteção, cuidado. A natureza deve ser protegida da exploração indevida, da desumanização gerada pela ganância e ambição humanas. O estatuto da terra deve ser exercido de tal forma que a ganância não danifique o meio ambiente. O uso indevido de agrotóxicos, a mortandade de peixes revela nosso descuido. O cristão deve ter um compromisso claro contra qualquer descaso, papéis e latas na praia, reciclagem, etc. O texto afirma que este vazio que é gerado pela falta de sentido ocorre não voluntariamente. A terra não fez esta decisão nem optou por esse estado caótico. Antes foi posta nele. Ela é vítima da maneira como o homem a trata. Paulo vê então a natureza de uma outra expectativa. Podemos dar sinais de que é possível tornar o mundo um lugar mais aprazível. E aqui ele coloca aqui algumas coisas de exemplos práticos para nós olharmos à nossa volta. Poluição dos rios, né? Tietê e Pinheiro são nossos nomes de referência. Numa aula que a gente falou sobre questões ambientais no outro trimestre, eu falei sobre isso, que é um absurdo que o governo de São Paulo, na capital, gaste bilhões para drenar o rio, para desassorear o rio, né? Mexer na calha, tirar lixo. Se ao longo do percurso do rio, nas cidades do interior, mais de 90% não tem saneamento básico e despejam lixo, esgoto e produtos químicos direto nos rios e em suas nascentes. Isto é um pecado e um crime ambiental. Poluição da Baía de Guanabara, né? Então, de um lado você vê apartamentos luxuosos e aí todo o esgoto daquilo vai para a Baía de Guanabara. E você tem na Baía de Guanabara a poluição provocada por esse esgoto. Você tem ali perto tem, me parece que um porto, eu não me lembro agora o nome do porto, tem ali para atracar grandes embarcações, inclusive com a questão turística de grandes navios. Esses navios, você sabe que tem muito despejo de óleo no mar, de combustível no mar. Não há fiscalização, já sabe disso. E a poluição audiovisual, a poluição, como que fala? Auditiva. Ali havia uma população gigantesca de botos cinzas que estão morrendo, chegando próximos à extinção, porque o barulho dos apitos e dos motores do navio provocam uma verdadeira, como que a gente pode dizer, desorientação nesses peixes e em tantos outros. E eles acabam indo nadar perto demais da praia, indo nadar nos lugares onde os pescadores pescam, e aí muitos acabam mortos em redes de pescadores, muitos acabam ingerindo boto, tartaruga marinha, enfim, ingerindo plásticos que é jogado
né, na lagoa, lá na Bahia. Enfim, tudo isso, tá, é uma tremenda irresponsabilidade. Extração ilegal de madeira, então, somente para fazer carvão, gente, quantas reportagens. Então, existe um vazio teológico aqui. Qual o propósito da natureza? Proclamar, anunciar. O primeiro pregador, e talvez o mais eficiente, seja a natureza. Concluindo aqui, então, a nossa aula, como vimos, nosso planeta foi abalado profundamente pelo pecado. Está escrito, a terra cambaleia como um bêbado. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião. Pedro diz que estamos aguardando um novo tempo e João viu isso se concretizar. Nessa expectativa a natureza geme, suspirando por novos tempos de justiça, os quais Jesus Cristo, nosso Redentor, tornará realidade. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Temos a dinâmica e logo depois o mural de fotos com pessoas da EBD por todo o Brasil que manda pra gente. Você pode mandar também aí no número do nosso WhatsApp que está na descrição dos vídeos. Vamos à dinâmica. A dinâmica da aula de hoje, ela é uma dinâmica que vai fazer um apelo à consciência dos alunos. Eu, inclusive, já comecei a fazer aqui em casa. Você tem um grupo dos seus alunos no WhatsApp? Então manda orientação para eles. O que eu estou separando aqui na minha casa? Eu estou separando as caixas de leite, todas as embalagens que vão ficando vazias. A embalagem do sabão em pó, que é de plástico, eu uso aquele líquido. A embalagem do desinfetante, também é aquela garrafa de plástico. A garrafa do refrigerante. E principalmente as caixinhas de leite, que todo dia, na minha casa são 4 pessoas. Então no mínimo 2 litros e meio de leite, mais ou menos, por dia. Meninada toma bastante leite. Então o que eu fiz aqui? Separa. No lixo só vai material orgânico e que não é reciclável. E se a gente não conseguir fazer uma separação minuciosa, vamos separar da maneira mais simples, né? Então, caixa de leite e tudo que é PET, tudo que é garrafa, a garrafa de vinagre, a garrafinha do detergente, a garrafa do desinfetante, a garrafa ou a caixa do sabão em pó, separa tudo isso. Aqui na minha casa já vai dar um certo volume. Então o que você faz? Fala para os seus alunos fazer a mesma coisa. Pessoal, domingo, todos vocês, junta os recicláveis durante a semana na sua casa e leva para a igreja no domingo. Porque no domingo nós vamos pegar isso e nós vamos fazer iniciar como se fosse uma campanha, tá? Então a ideia é mostrar que aquilo que é lixo para nós pode colocar pão na mesa de muita gente. Temos que ter também a consciência de que quem vai lá separar é um ser humano, não é um animal. Então, quando eu separo a garrafa, o papelão, dos outros elementos, sejam orgânicos, que causam cheiro ruim, que atrai bicho, de elementos cortantes, quando eu separo, além de estar fazendo a minha parte, eu estou respeitando o trabalho da outra pessoa. Fica muito mais fácil para ela. E para a gente não tem dificuldade nenhuma. É só separar a sacola. Aqui vai material orgânico, aqui vai aquilo que não recicla, mas se bem que hoje quase tudo recicla. E aqui vai tudo que é reciclável. Mesmo que a gente coloque tudo junto, só o fato de separar já mostra que a nossa consciência está mudando. E isso faz parte do ser igreja e de sermos transformados. A queda instalou o caos, mas o homem que tem Jesus, ele tem que mudar a maneira de pensar e de agir. E isso envolve o cuidado com a natureza, porque afinal de contas, a natureza é criação de Deus. Faça isso. Mande fotos. Eu vou mandar fotos para vocês também. Quem sabe a gente cria no nosso bairro um grande movimento de reciclagem.
Quem sabe a gente consegue apelar à consciência das pessoas e ajudá-las a mudar o seu comportamento e, de quebra, ajudar outras famílias a colocarem pão em suas mesas. Tá bom, pessoal? Essa é a dinâmica de hoje, tá bom? Vai agora aí o mural de fotos. Um grande abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe.